Sistema FAESE Senar. Olá, seja bem-vindo ao Conexão Agro, podcast do Sistema FAESE Senar, que conecta as pessoas que buscam informações sobre o campo. E hoje a gente já recebe aqui esses jovens líderes do agro, do CNA Jovem, um programa nacional que aqui está em sua etapa estadual. Os participantes em Sergipe estão aqui e vão falar um pouquinho sobre esses desafios do campo, sobre o que eles estão propondo também, as suas iniciativas, as suas ideias. Mas antes, vamos se apresentar? Maria Alessandra. Me chamo Maria Alessandra, tenho 24 anos, sou técnica e agriindústria e, além disso, sou filha e neta de agricultores. Seja bem-vinda, Maria Alessandra. Keila? Olá, eu sou a Keila, sou lá do Quilombo no Campo, no interior do Porto da Folha. Sou formada em zootecnia, com mestrado também em nutrição e produção de ruminantes. Muito bem. Stephanie? Olá, meu nome é Stephanie, eu sou técnica em agricultura e também estou formação pelo Senar em técnica em agronegócio. Sou neta de produtores rurais também. Mariano? Olá, meu nome é Mariano, sou advogado, membro da Comissão de Agronegócio da UB Sergipe. Sou filho, neto, bisneto de produtor rural e tenho uma vivência no campo assim muito forte. Também atuo no direito do agronegócio, uma paixão que eu também tenho. E é isso, eles estão aqui para desenvolver essa liderança no campo, mas com alguns desafios, não é? Vocês estão aqui não por acaso, tudo tem um objetivo nessa vida, a gente fala muito isso. E o que é que vocês pensam, né? O que é que vocês pensaram de iniciativas e desafios vistos lá nas comunidades onde vocês vivem para trazer de soluções para o produtor rural, porque é isso que vocês serão, né? Esses jovens líderes que trazem soluções para o produtor. Maria Alessandra. A gente, como a regional, a gente tem a questão dos atravessadores, um desafio, e aí a gente foi conversando, né, entendendo como a gente agrega valor à produção. Em uma delas, a gente foi a campo fazer levantamento de dados e o desafio maior é a questão da comercialização de preço, porque eles ficam presos e o valor, uma semana está alta, uma semana está baixa. Isso dificulta o trabalho e o desenvolvimento, né? E aí, pensando nessa possibilidade, como a gente agrega valor à produção. Perfeito. Porque ele é lá do Porto da Folha, sertão de Sergipe, traz também um pouquinho dessa problemática que traz essas soluções. Isso. Pensando no meu desafio, linkando com o da regional, né, enfim, o que a gente recebeu, o meu desafio é como facilitar, né, o acesso desses produtores ao crédito e ao seguro rural. Então, pensando nisso, minha iniciativa, que está dentro da minha solução, foi estar conversando, né, com mobilizadores que fazem essa parte de estar informando quais etapas de estar falando concreto. Então, minha solução mesmo é criar um programa que faça essa parte de orientação e também de informações para esses produtores terem acesso, mas também relacionando os jovens e as mulheres que estão ali também dia a dia no campo com os produtores e também temos produtoras. Perfeito. A Stephanie também traz um pouco desse desafio de comercialização, mas no seu olhar. Então, a princípio, assim, antes dos encontros presenciais, o meu desafio era relacionado à sucessão rural, a envolver mais os jovens nas questões no rural mesmo. E aí, quando chegamos no encontro presencial, nos deparamos com 2 desafios, né, da regional. Que um era relacionado ao crédito rural para os produtores e outro aos atravessadores, a dependência dos produtores com relação aos atravessadores. E aí eu decidi linkar o meu desafio com o desafio dos atravessadores. E durante a trajetória eu desenvolvi assim, uma solução que seria a rede de apoio aos produtores rurais, que seria justamente uma rede para levar informações, capacitações para esses produtores rurais, para eles verem que existem outros meios de comercializar e não só ficar dependendo de uma pessoa para vender sua produção. E aí, pensando nisso, eu estou desenvolvendo, iniciei algumas iniciativas e estou num caminho para desenvolver, aperfeiçoar. Daqui a pouquinho a gente fala sobre essas iniciativas, mas antes a gente conhece também um pouquinho da realidade aqui do Mariano, que também traz essa questão de crédito rural. A gente vê que, nacionalmente falando, existem vários entraves no produtor rural. Mas, Mariano, sua visão.
Perfeitamente. É assim como a Keila também resolvi linkar o meu desafio pessoal com o da regional relacionado ao crédito rural e ao seguro rural, porque realmente é um entrave muito grande, tanto para o estado quanto nacionalmente. É um desafio bastante grande. E a gente percebeu, assim, conversando com os produtores rurais, principalmente, que muito disso vem da questão da informação, da linguagem, ser mais acessível, ter uma questão mais simples para que ele entenda, efetivamente. Será que eu tenho este documento? Será que eu não tenho? O que eu preciso para consegui-lo? Então, a gente, a partir dessa situação, entendeu que existia essa dificuldade e, dessa forma, o meu desafio é facilitar o acesso ao crédito e ao seguro rural dos pequenos e médios produtores de grão do Sergipe, com esse recorte mais para os pequenos e médios de grão do Sergipe. De grãos. De grãos. Perfeito. E aí a gente já trazendo um pouco dessa iniciativa, a gente trouxe aqui essa problemática, os desafios encontrados no campo, também apresentados pela Regional de Sergipe, né, esses principais desafios. E aí, Mariano, é advogado, também vai trazer um pouquinho, né, desse legado seu, dessa sua expertise no direito. A solução. Sim, exatamente. A princípio, como as meninas tinham dito, a gente conversa, né, dentro do programa, só para explicar, a gente tem os tutores, temos os mentores, e eu saí no encontro estadual com o objetivo de desenvolver uma espécie de inteligência artificial ligado com o WhatsApp para facilitar essa comunicação, essas questões, para que eles tirassem dúvidas, por ser uma ferramenta de fácil trato. Porém, numa reunião com a mentora, ela disse, olha, talvez a questão de liderança aí esteja faltando. Então, vamos tentar alinhar, você não está no AV? Por que você não une isso a uma questão? E com isso surgiu a intenção de favorecer essa questão de oficinas itinerantes em conjunto com a própria OAB, com um sistema, e trazer rodas de conversa com produtores rurais, trazendo alguns checklists e uma linguagem bem simples. Olha, onde é que eu consigo isso, de que forma, para justamente facilitar esse acesso. Ao produtor. Perfeito. Uma das soluções. A gente sempre pensa que as lideranças elas devem estar assim interligadas, né? Pensar em soluções. A gente vê tantas as problemáticas, mas qual solução vamos dar para aquela problemática? E aí você também traz uma solução para esse problema desses atravessadores. Na verdade, agregar valor ao produto, não é? Isso. A questão de a gente unir cooperativas, conversar, fazer roda de conversas com os presidentes e as lideranças, para que a gente possa entender quais são as dificuldades delas que a gente pode estar implementando e agregando a eles. Porque a questão de beneficiamento também, porque se a gente tem uma organização coletiva, a gente ganha para ganha, né? A gente fica mais unidos, juntos somos mais unidos. Perfeito, isso mesmo. Sempre desse jeito, sempre dando as mãos, associativistas, feito. Exatamente. Keila? A minha solução, como eu já tenho falado anteriormente, é justamente criar esse programa, né, de capacitação, mas na verdade de fazer esse momento também de orientação. E aí quando o Mariano fala da solução dele, casa muito com a minha, né, de estar fazendo esse movimento juntamente com esses produtores. No caso dele tá mais focado para grãos, mas a gente vê que alguns créditos, né, eles são um pouco semelhantes, então dá para fazer também esse casamento das soluções juntos, para a gente conseguir, né, ter mais produtores tendo acesso ao crédito, e aí sim investir em novas tecnologias, aumentando a produção, tendo melhor produtividade e lucratividade, para ele também melhorar a sua vida no campo, né, e aí a gente fortalece aquele movimento que não precisa sair do campo, né, para melhorar a vida em si. Afinal, a informação chegando para eles, tudo facilita, não é? Stephanie, então é justamente isso, né? Você com Maria Alessandra, vocês estão pensando, claro, cada uma na sua região tem alguns diferenciais. Isso, exatamente. E como eu falei, essa semana eu dei início às iniciativas e aí tive contato com alguns produtores, fui a campo juntamente com o secretário de Agricultura de Salgado e o técnico da Indagro. E aí justamente fomos levar informações aos produtores e alguns deles tinham interesse até em comercializar em cooperativas, no PAA, porém não tinha a documentação necessária para participar. Então, daí o secretário ficou de ver, conjuntamente com o técnico, essa documentação para ajudar ele a
ingressar nesse meio de comercialização para poder aumentar sua renda. Percebendo isso, às vezes são coisas simples que faltam chegar ao produtor. É isso? Isso, exatamente. Às vezes uma informação, porque não basta só falar, levar a informação, tipo, tem o PA, tem cooperativa. Sim, mas como é que eu faço para acessar esses meios? Então é importante também falar sobre a questão da documentação necessária que ele precisa ter para poder participar desses programas, ficar também atento aos editais com relação ao PA e o PENAI também. Então, Tem os períodos para isso. exatamente. Então vocês estão se aprofundando em tudo para poder contribuir e colaborar com esse produto. Isso. E de que forma vocês podem contribuir? Marial, dentro do programa, a gente tem a liderança seria essa competência, né, de mobilizar as pessoas, as instituições para pensar a falta de pensar, de agir, para a resolução de um desafio complexo que é justamente essa situação que a gente está vivenciando aqui. Então, a partir desse diálogo diretamente com o produtor rural, entender quais são as dores dele, de que forma a gente pode auxiliar, a gente pode ajudar. Claro, a gente não pode abraçar o mundo, né? Infelizmente, não temos essa capacidade. Mas fazendo um pouco aqui, pelo menos na nossa região, no nosso local, isso já é de grande ajuda para aquela região, para aquela comunidade, para facilitar e ajudar, como que ele até comentou, né? A questão da produtividade, isso ajuda bastante. Perfeito. Vocês já perceberam aqui que o CNA Jovem tem etapas, e vocês passaram por essas etapas, já estamos aqui nesse terceiro encontro, não é isso? E vocês são as mesmas pessoas que chegaram naquele primeiro encontro. O que é que mudou aí? Me conte, Maria Alessandra. Para mim já foi um divisor de águas. Principalmente a questão de jovem, né? Ver como o jovem atua, principalmente na minha região, na minha comunidade. E eu ser uma liderança que tá puxando outras, que tá puxando outras mulheres, grupos de mulheres. Pegando um gancho da fala de Stephanie sobre o PA, PENAI. A gente que é compras institucionais, né? A gente já participa e através de cursos de capacitações do Senal, do próprio Senal, a gente já faz grupo de mulheres para produzir e entregar para a merenda escolar do nosso município. E aí, nessa articulação, eu vi o quanto é transformador ver outras mulheres tendo renda, né? Gerando renda. E aí, junto com o secretário da Agricultura, a gente já fez outra mobilização e a nutricionista do município, a gente começou a entender quais são as atividades agrícolas que a gente tem no município para atender a merenda escolar, porque não é só alimentação, mas é saber de onde vem aquele alimento que a criança está sendo alimentado. E isso é transformador, porque quando a gente recebe uma foto, isso nos motiva cada dia mais a aumentar, né? A produção, a transformar outras pessoas a fazerem, porque eles já mandam, eles já sabem identificar o que é da gente e o que vem de fora. É fazer parte de uma transformação. Isso. É isso também para você, Kelly? Participar, sem dúvida, é um divisor de águas para todo mundo, né? A gente entra de um jeito, com a mentalidade e sai totalmente transformado, mas não transforma só a nossa vida, transforma também de quem está ali convivendo com a gente e das pessoas que a gente está mobilizando para poder estar fazendo as nossas iniciativas e soluções. Fora que servimos também de inspiração para novos jovens, porque já pergunta como é que faz para participar, como foi que conseguiu entrar, hein? E aí você já está fazendo a divulgação do CNA Jovem, né? Com toda certeza. Para você também foi esse divisor de águas. O que mudou, né, Stephanie, que chegou e agora? Sim, exatamente. Eu concordo muito com as meninas, que é um programa transformador de vidas, né? Que a gente começou lá no início, meio que perdidos ainda, sem saber como que iria funcionar. E assim, a cada encontro que a gente temos mudanças de atitudes, de hábitos. Também desenvolvendo habilidades, ir a campo, ir em contato com apoiadores para desenvolver juntos as soluções. Então tem sido uma experiência fantástica. Perfeito. Mariana, você que já atua aí no direito, mas trazendo um pouco dessas soluções de transformar também, levar um pouco de conhecimento e informação para quem trabalha no campo. Com certeza. Uma frase que eu ouvia muito no início do CNA Jovem, pelos egressos, né? A anistia
uma pessoa antes do CNA e existia outra depois do CNA. E eu ouvia isso no início, ainda tudo muito novo, e realmente existe um desenvolvimento assim de várias competências que são valiosíssimas, que realmente, mesmo dentro da minha profissão, não tinha a possibilidade, pelo menos, de aprimorá-las. E aqui com o CNA Job teve essa oportunidade, a gente está se desenvolvendo. É claro, assim, o nosso desenvolvimento, que quando a gente chegou, de como a gente era, como a gente está hoje, vários desafios que são propostos, e realmente assim, um programa transformador, tanto das nossas vidas, quanto da vida de nossos beneficiários. Então isso é fundamental, essencial. Pra gente finalizar, eu queria uma fala de cada um de vocês. O que é que vocês querem ver de resultado? Terminou o CNA Jovem, participaram de todas as etapas, claro, participar da etapa nacional e afins, mas localmente falando, o que vocês querem ver acontecer? Mesmo que não tenha participado, quais as expectativas de vocês também quanto a isso? Primeiro ponto é dar continuidade no desafio, né, na solução, botar em prática e ver outras pessoas e nos apoiando, caminhando junto com a gente, transformando, né, sendo transformadas. E o segundo ponto é que outros jovens da nosso Sergipe venham nos representar a cada edição, hein? Que venha a ser feita. Vou no mesmo pensamento de Maria Alessandra. Então, assim, ver, né, que minha solução ela vai ser executada. Quando acabar o programa, realmente, se não conseguir chegar lá, né? Mas continuar com minha solução, porque é muito importante, né? Porque justamente meus beneficiários, eles vão conseguir ter acesso a esse crédito com a minha solução. Então, essa solução tem que seguir para esses produtores eles terem acesso ao crédito e conseguirem transformar a vida deles. Então, acho que esse é meu objetivo, mas no mais geral, como um todo. Porque, para mim, ao longo dessas etapas, eu já fui conseguindo muitos objetivos, que foi realmente como a Mariana falou, desenvolver minhas competências, algumas que estavam, né, mais lá escondidinhas, como principalmente a comunicação. E para além disso também, na próxima edição, ter mais jovens, né, em Sergipe, estamos hoje com 4, mas que nas próximas edições a gente esteja mais jovens fazendo essa mudança, né, conectando também mais pessoas a esse movimento. Perfeito, é isso. Você, Stephanie? Então, a expectativa é continuar desenvolvendo a solução, né? Colocar em prática e que se torne uma solução replicável, que não só ali na minha região, mas que em outras regiões do estado também. Que os produtores consigam agregar mais valor à sua produção, né? Produzir e vender por um preço justo. E também que os jovens se sintam inspirados em continuar no campo, em continuar o legado dos seus pais, né, na sucessão rural. Perfeito. Mariana? Assim, semelhante às meninas, meu objetivo principal, sei que o CNA Jovem não termina aqui, né? Não é nacional nem nada disso, na verdade é o início de uma jornada muito grande, e como a gente resolve ou tenta, se propõe a resolver desafios complexos, a gente sabe que demanda tempo, né? Mas se a gente conseguir influenciar 1, 2, 3, 4, 5 pessoas, minimamente dizer, olha, agora eu entendi o que o banco está me exigindo, agora eu entendi como é que eu faço para acessar, agora eu entendi que eu tenho direito a um seguro, eu não sabia. Então, só trazer essas informações e ver que o produtor sabe disso, isso para mim vai ser de um ganho muito grande, muito elevado. E também convidar, né, quem é jovem para que nas próximas edições participe. É essencial, assim, eu tenho certeza que Sergipe tem um potencial enorme de lideranças jovens, de pessoas que têm esse propósito dentro do campo e que dê seguimento aí, porque é apenas o início. Perfeito. Muito obrigada pela participação de vocês aqui no Conexão Agro, podcast do Sistema FAES Senar. E finalizando, né, esse treinamento também de comunicação com vocês, acho que saíram um pouco desbloqueados já da comunicação. Agradecer mesmo e parabéns por vocês serem nossos representantes jovens líderes no agro. Muito obrigada. E a gente encerra por aqui o nosso Conexão Agro. No próximo episódio a gente traz mais informações sobre o CNA Jovem. Conexão Agro, um podcast do Sistema FAES Senar.